Glorioso dia, glorioso dia. Tô um tempinho sem fazer live. Quanto tempo? Desde quinta-feira passada, né? Estamos completando uma semana. Uma semana, muita coisa aconteceu. Bom, no final de semana, quinta-feira foi a última, né? Quinta-feira, hoje é quinta-feira da outra semana já. Ai, isso aqui tá uma loucura. É a vida. Existe uma grande diferença entre o perfeccionismo, as coisas precisam estar perfeitas para que você possa se mover, e a verdade, que é quando você se conecta com a sua própria verdade, consegue viver ela sem ter vergonha ou sem se limitar por conta de terceiros. E nessa grande diferença, fechando aí, eu tava querendo adiar para daqui a pouco, mas daqui a pouco é outro daqui a pouco, né? A gente não pode ficar se prendendo a dependências emocionais. Toda vez que a gente demora no avanço, demora nas conquistas, é porque nós estamos presos com dependências emocionais e nós precisamos nos soltar. Ou usando um termo que eu não gosto, o tal do pelo menos, nós temos que ser verdadeiros com nós mesmos. E como eu faço essa live aqui? Para conversar comigo mesmo. Esse tempo que muitas das vezes nós não paramos para ter uma troca de ideia com nós mesmos. Eu vou falar a verdade aqui. Eu não sou perfeito. Não sou perfeito. E nem quero ser. E eu não quero ser por conta dos meus traços de caráter. É isso aí. Traços de caráter. Nós todos passamos por 5 fases na vida, da gestação aos 5, 6 anos, e em cada fase da vida, o nosso sistema nervoso percebe a vida de uma forma, gera um choque, um trauma emocional, e o corpo, né, através da capa, membrana e capa de mielina, ela vem para cobrir o sistema nervoso, formando o corpo do jeito que ele é, e você vai viver a vida inteira do mesmo jeito. Pensando, sentindo e agindo a vida por conta desses 5 momentos que aconteceram contigo. E nós chamamos cada um desses 5 momentos, né, o formato do corpo, como um traço de caracteres. É o traço das suas emoções. Como as suas emoções são escritas fisicamente. Explicado isso, vou logo ao assunto. Eu sou o tipo de pessoa que não consigo me doar 1% se você não doou 1%. Eu sou o tipo de pessoa que me dou 200%, 1000% se você se doar 1%. Fechando o assunto parceiros, isso nunca fecha. Trazendo um questionamento de o que é perfeccionismo e o que é a verdade que você vive. Quando você decide melhorar de vida, quando você decide subir de nível, é necessário ter parceiros que estejam ombro a ombro contigo no campo de batalha. Se não tiver, você está se enganando. E tem uma grande diferença entre ajudar e apoiar. Eu não ajudo ninguém. Lembra dos traços de caracteres que eu acabei de explicar? Eu não me dou se eu não perceber que a sua doação é válida. Não, eu não me dou se eu não souber, se eu não sentir, se eu não perceber que compensa. Sou o tipo de cara que eu vou viver na lama. Eu vivo na lama se você não estiver do meu lado, cuidando do seu jardim, né? Do meu lado,
do meu lado, cuidando do seu jardim. Porque se você estiver do meu lado, você está no mesmo ambiente que eu. E se você está no mesmo ambiente que eu, se você cuidar do seu jardim, isso me inspira a cuidar da minha lama. E eu cuidando da minha lama, daqui a pouco ela é um jardim e vira um grande campo. Mas se você não cuida do seu jardim, e eu tô doido para construir um campo verde, cachoeira, os pássaros, borboleta cantando, os pássaros silvestres correndo, eu vou te mandar pra puta que pariu. Não tem como. Não tem como. Eu deixei de viver sexo, droga, porra, happy hours da sexta-feira, uma coisa muito louca que as pessoas vivem a semana inteira, a maior parte da vida delas, elas estão no transporte e quando elas dizem estar felizes, elas estão enchendo a cara de cachaça. Eu deixei de viver com gente que não agregava em nada, eu deixei de viver em ambientes que eram estimulantes, emocionantes, mas não agregavam porra nenhuma na minha vida. E eu passei a cuidar de mim. 7 anos cuidando de mim. No 8º ano eu disse, vai ser diferente, acabou. Acabou, agora eu vou pra vida. E eu testei de algumas formas as coisas que eu fazia. Glorioso dia, Paulo Lira, grande Paulo, guerreiro. Quando eu pensei em dar um fim na minha vida, que eu não estava sentindo orientação, Paulo foi um dos caras que me chamou lá no Facebook, falou, cara, calma aí, conversa com essa pessoa aqui, dá uma olhada nisso, respira um pouco. Não esqueça não, filho, não esqueça de ninguém. Ninguém morre nos devendo. Eu mudei muito quem eu sou durante esses 7 anos. Confesso que eu poderia ter sido mais determinado. Talvez a palavra tenha sido essa, seja essa. Com mais determinação, com mais intensidade, o tempo seria menor. Mas eu não seria eu. Eu não estaria trabalhando com a minha verdade. E hoje, trabalhando com a minha verdade e falando sobre parceiros, eu durante muito tempo não fui meu parceiro. Não fui. Acabei me tornando meu pior inimigo em várias áreas. E o único a me acolher. Sempre. Mesmo quando as coisas davam certo, eu me acolhia, eu não festejava, eu não comemorava. Buscando um reconhecimento, afeto, coisa que eu não encontrava nos ambientes, nas pessoas, eu tinha em mim mesmo. Eu acreditava que isso era ser o meu parceiro. Eu acreditava que isso era eu ser o meu melhor amigo. Mas a fatura chega. E quando nós temos sempre. E a fatura chega. E quando a fatura chega, não adianta querer ser perfeito e demorar para começar a agir. O que adianta é ser verdadeiro com você mesmo e engolir que a verdade que você vê, a verdade que você tem diante dos seus olhos, palpável, é aquilo que você conquistou, é aquilo que você vibra na frequência. Se a sua frequência é de desordem, é só esse tipo de gente que você vai atrair. Se a sua frequência é de caos, é esse tipo de ambiente que você vai ter. E as circunstâncias, meu irmão, vou até dar licença aqui pra minha canequinha, ó. Nas circunstâncias, ó,
Muito. O Paulo disse aqui, a verdade é que Deus sempre tem um propósito, né? Tem um plano para as nossas vidas. Exatamente. Exatamente. Mas eu não penso que Deus é um cara que está fora, olhando tudo, sentado numa cadeira dourada, para tudo aquilo que está acontecendo. Eu acredito que todos nós somos deuses em potencial. E muitos, mesmo com o potencial, mesmo com essa inteligência divina, preferem chafurdar na porra da lama. É mais fácil. É mais... como é que eu posso dizer? Gera menos esforço. Manipular pessoas com menos intelecto é muito fácil. Talvez eu até comece a fazer isso agora, trabalhando mais em engenharia de massas, botando a minha publicidade em dia e fazendo com que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Vou até separei as colinhas aqui, mas para esse 5/5 do parceiro, nada melhor do que você contar com a verdade, com a sua verdade. E se cobrar quando tem que cobrar, se abraçar quando tiver que abraçar, nunca aceitar o pelo menos e mandar tudo pra casa do caralho, caso haja necessidade, para você construir o seu jardim, seu campo, seus objetivos ao certo, né? A colinha, uns questionamentos muito bons. Tem uma semana, né? Uma semana. Eu posso falar nas 2 semanas, nas últimas 2 semanas. Nas últimas 2 semanas eu troquei de ambiente, de treino. Nas 2 semanas eu comecei uma reforma dentro dessa casa, dentro e fora, com limpeza, organização, jogando tudo que não presta fora. Algumas coisas tá difícil de jogar fora ainda, mas calma, faz parte do processo. Ai, cadê? Acabei de falar sobre isso. Trabalho padrão, julgamento, falei. Questionamento, as pessoas, né? Os balanços das conexões, falei até sobre o Paulo, né? Que eu... Olha aqui, uma coisa bonita aqui, ó. Durante a semana nós cruzamos com dezenas de pessoas, fisicamente ou pelas telas. Algumas nos empurraram para frente e outras sugaram nossa energia com futilidade, dramas ou apelos sexuais e virtuais. Cara, durante essas 2 semanas... Ó o Miguel aí. Glorioso dia, Miguel. Durante essas 2 semanas também nós tivemos o jogo do Brasil, né? O Brasil-Escócia. Escócia. Esqueci. Porque o Brasil foi eliminado. Distrações. E aí veio o questionamento, né? Olhando para as pessoas com quem você mais interagiu de segunda até hoje, quer dizer, nessa última semana aí, você escolheu parceiros que te mantiveram firme na rota dos seus objetivos, ou você abriu a guarda e permitiu que sugadores de energia governassem o seu tempo e o seu humor? Super importante. Fala, Miguel. Eduardo Martins. Caramba, a foto tá pequena aqui, eu não tô reconhecendo. Mas glorioso dia também. Quem mandou na sua semana? Você ou o contágio social ao seu redor? Foram algumas semanas, gente. Uma semana refletindo sobre isso. O ambiente. Aqui é foda. Isso aqui tava fazendo com que eu adiasse o vídeo. O seu quarto e a sua casa, o seu local de trabalho, testemunharam as suas escolhas. Ambientes desordenados, desorganizados, ou carregados com energia de distração e vícios, cobram o preço da sua produtividade. Eu não vou abrir aqui.
Tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Bagunça. E aí, é que tá. Eu vou esperar estar perfeito para viver a vida? O perfeito já nasce morto. O perfeito nasce morto. Ou eu vou fazer o que eu posso com a minha verdade aqui e agora, porque só existe aqui e agora. Então eu vou fazer o aqui e agora, mesmo não sendo a minha verdade. E aí é onde eu tenho que engolir o sapo. Engolir o sapo e acreditar que eu consigo construir o amanhã melhor, hoje. Fazendo um cadinho, mais um cadinho. Avançando, nem que seja na pinça, com essa capina. E o questionamento. Os espaços onde você escolheu permanecer nesta semana jogaram a favor da sua clareza mental ou foram os maiores cúmplices da sua confusão e procrastinação? Você higienizou o seu ambiente para manter o foco ou aceitou passivelmente viver no meio de entulho energético dos outros? Às vezes, é o que tem. É o que tem. Mas e daí? Toda espera nos resultados esconde uma... Toda demora nos resultados esconde uma... Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Se eu sou o meu único parceiro, se eu sou a única pessoa responsável pelos meus resultados, foram-se os outros. As circunstâncias. A maioria das pessoas usa sexta-feira, usa, como eu falei aqui, final de semana e tudo mais, como uma desculpa para compensar o estresse da semana, destruindo a disciplina e a energia que levarão para o próximo nível, para a próxima semana. Você constrói, se constrói, né? Se você se constrói, chega sexta-feira, chega final de semana, você destrói a porra toda. Com drogas, bebida, pornografia e por aí vai. Compensa? O que você vai fazer nas suas próximas horas? Vai ser o parceiro do seu futuro ou o parceiro do seu alívio imediato? Para de tocar punheta, mano. Para. Você vai usar as circunstâncias do fim de semana para recarregar sua mente e blindar o seu campo energético? Ou vai se entregar a distrações que vão te fazer começar a sua próxima semana cansado, embolado e sem foco? Se o saldo da sua semana foi negativo, pare de chorar e assuma a culpa. Culpa não, responsabilidade. E eu vou voltar nessa. Ninguém te obrigou a andar com quem te drena, a aceitar ambientes caóticos ou a ceder às desculpas das circunstâncias. O veredicto é claro. O resultado que você colhe hoje é o espelho exato do parceiro que você escolheu ser para si mesmo. E aí vamos fechar aqui sobre a culpa. A grande diferença entre a culpa e a autorresponsabilidade. Você tem culpa? Você tem culpa quando você não aceita quem você é. Quando você quer ser perfeito para agradar, para ter afeto, para ser reconhecido. E quando você não sabe o porquê da vida, o seu porquê, o seu como. Quando você começa a entender e a mudar a sua postura de como fazer para melhorar, não é culpa. É autorresponsabilidade. É um ajuste de rota. Não é culpa. É autorresponsabilidade. Errei. Fui moleque. Fui Vinícius Júnior. Isso ninguém fala, né? Isso ninguém fala, né? Frouxo. Fui medroso. Fui mesquinho. Fui pobre. Fui bom.
fui inocente. A parte ruim todo mundo quer omitir, justamente por sentir culpa. Quando se assume a autorresponsabilidade, tudo que aconteceu de certo, de ruim, foi apenas resultado das escolhas que você teve. Das escolhas que te fizeram chegar até aqui. E orgulhe-se que você está aqui. E continue seguindo em frente. Com parceiros ou sem parceiros, você é o seu maior parceiro. Eu sou o meu maior parceiro. Talvez eu seja o único. Tá tudo bem. Viva de forma consciente, hoje e sempre. Glorioso dia. Glorioso dia. Bota pra andar.